Está no ar o nosso programa Sociedade e Ação, aqui pela nossa Vale TV, todas as terças-feiras, às 9h30. Eu sou o Márcio Líderes e vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui que o Márcio tem na mão. Fui agraciado aqui, né, pela Janice Ribeiro e pelo Ari Centenaro, né, que fazem parte do Círculo Operário Leopoldense, que está completando aí 90 anos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as atividades do Círculo Operário Leopoldense e sobre o futuro, sobre todos os projetos, o que está acontecendo, qual a história, né, um pouco dessa história dos 90 anos e da importância que nós temos aí do Círculo para os direitos humanos, para a sociedade de um modo geral. E o nosso programa é exatamente isso, é trazer, né, atividades inovadoras, trazer o que está sendo feito na nossa região de legal. Então, por isso eu agradeço muito a presença da Janice e do Ari aqui hoje para falar um pouco sobre o Círculo Operário Leopoldense. Né? Vou começar aqui pela Janice. Janice, muito obrigado por estar aqui presente, né, junto com a gente na Vale TV. Queria que tu te apresentasse primeiro, né, dizer quem é a Janice, né, e o que ela faz no Círculo também Leopoldense, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. A gente quer agradecer o convite, a oportunidade de poder estar falando um pouquinho sobre o trabalho do Círculo Operário, né? Eu sou Janice Ribeiro, trabalho no Círculo Operário já há 12 anos, sou formada em Economia pela PUC, sou mãe, né? Sou militante social desde juventude, né? Já fui do movimento estudantil e hoje a gente trabalha dentro do Círculo Operário, né? Dentro do Círculo Operário, que é um centro de defesa de direitos humanos, e a gente trabalha em prol, né, da defesa de direitos de criança e adolescente especialmente. Oh, bacana. E o Ari, o que tu faz no Círculo? Conta para nós. Eu sei que tu é conselheiro do Conselho Diretor, mas quem é o Ari e o que o Ari faz aí no Círculo? Boa tarde a todas e a todos. Ari Centenaro, sou professor aposentado atualmente, né, depois de 33 anos na sala de aula, né, mas sou formado em História pela UPF em Passo Fundo, depois vim para cá, fiz jornalismo na Unicinos. Nunca atuei assim muito, né, porque não tinha que largar o magistério, daí como eu já fiz o jornalismo mais tarde, aí não valia a pena largar, mas sempre amei o jornalismo, né? Uma profissão e uma atividade que sempre me atraiu, mesmo porque a gente tinha aqui na Unicinos, na época dos anos 80, professores que traziam as coisas novas, na época da ditadura, enfim, então a gente estava na ebulição do movimento estudantil também e nas mudanças que tinha, né? E concluí o jornalismo aqui, mas sempre fiz parte daqui dos movimentos sociais. Entrei no Círculo Operário logo que eu vim para cá, trabalhei um tempo depois como associado, e depois nos anos de 2001 eu voltei novamente, aí integrei a diretoria e estou até hoje fazendo parte das atividades com mais dedicação. O conselho diretor, aquele que hoje faz, é mantenedora do movimento, né? Então a gente tem uma diretoria composta por 6 diretores, né? E a gente, juntamente com a direção executiva e com os funcionários, a gente decide todas as atividades que o Círculo tem, a partir daquilo que a gente tem da estrutura, né, da questão financeira, dos projetos que são definidos, e nós damos o aval para que a atividade seja executada. Ari, vamos dar uma continuidade aqui um pouquinho mais para a gente falar um pouco da história do Círculo. Como é que é isso? Como é que começou? O que tu tem para nos dizer? Tu não estava presente lá, né? Não. Mas como é que começou e por que começou o Círculo? É uma história muito longa, né? O movimento circulista começou em 1932, em Pelotas, com o padre Leopoldo Brentano, a partir de um momento da história do
do Brasil e enfim, não só do Brasil, mas da história econômica até mundial, né? Teríamos que nos reportar a duas encíclicas papais também, a Rerum Novarum e a 40º ano de 31, onde a igreja começou a ter alguma necessidade de se voltar para as atividades sociais, visto que o trabalho na época não havia nenhuma regulamentação, né? E o padre Leopoldo de Pelotas criou um círculo, né? Que até hoje existe ainda lá em Pelotas, e a partir daí o movimento se expandiu muito rapidamente no Brasil, né? A partir de 32, em 35 nós tivemos então o círculo que foi fundado aqui em São Leopoldo, o terceiro do Brasil, o Pelotas primeiro, o Copa em Porto Alegre o segundo e nós o terceiro. E nós tivemos no Brasil, nós chegamos a ter quase 400 círculos operários, com federações, que algumas já extintas. Hoje nós temos 8 federações, cada estado onde tem mais de 5 círculos operários, tem a federação, e a confederação em Brasília, né, da qual hoje eu sou o presidente, mostrando a capacidade que o movimento circulista de São Leopoldo tem. Eu diria hoje, conhecendo a estrutura do movimento circulista no Brasil todo, que o nosso círculo aqui, ele é o melhor círculo do Brasil, que tem mais atividades, que tem uma estrutura que é um dos melhores do Brasil. Janice, o que o círculo faz? Né? Para quem não conhece o círculo, o que o círculo faz? Qual é a atividade que o círculo... O que vocês prestam? O que ele faz? Qual é a atividade social que ele tem? Para que serve o círculo? Para que foi inventado o círculo? Então, Márcio, o círculo, como o Ari mesmo trouxe um pouquinho da história, os círculos operários, eles vêm, né, da necessidade daquele auxílio aos operários. Por isso que é círculo operário. Bacana. Né? Então, ele vem para trazer alguma assistência para um período onde que o trabalhador não tinha, né? Então, os círculos nascem com a incumbência de trabalhar um pouco a questão da saúde, a questão da educação, né? A questão da assistência social. E aí surge, né, esse grande movimento, né, do movimento circulista. E com o decorrer, né, da evolução histórica, com muito movimento também desses trabalhadores, foi se adquirindo políticas, legislações que foram garantindo algumas coisas, né? Então, os círculos operários partiram dessa assistência ao operariado e começaram, ao longo do tempo, se transformar em outras dimensões, assim, né? O Círculo Operário de São Leopoldo, né, hoje ele é um centro de promoção e defesa de direitos humanos. Então, ele está mais voltado à área da assistência, né? Nós trabalhamos dentro das 3 interfaces do Sistema de Garantia de Direitos, né? Que o interface da promoção, que é onde a gente trabalha com o atendimento direto, né? De mais de 150 crianças e adolescentes, dentro de 3 núcleos na cidade, né? Então, nós temos núcleos em partes bem vulneráveis, assim, da cidade, né? E um núcleo no centro. Então, a gente atua em 13 regiões, né, com essa promoção, né, com atendimento direto. Lá nós temos a casa, né, o núcleo comunitário que atende as crianças. Lá as crianças, elas têm direito à refeição, ela tem direito a trabalhar a questão dos direitos, né, tem o direito de brincar, o direito à cidade, né, então a gente trabalha isso com muita força. E no centro da cidade a gente trabalha um outro eixo do Sistema de Garantia de Direitos, que é o eixo da defesa e da articulação, né, do controle social. Ali a gente trabalha com a população em situação de rua, no sentido de, não tanto de atendimento, né, mas no sentido de defesa e de articulação, né, porque a gente sabe que essa é uma população que desde da pandemia e depois a enchente, é uma população
que acabou sofrendo muito, né? Porque a pandemia ela traz toda uma epidemia de saúde, mas ela também trouxe outras epidemias, que é a fome, a miséria, né? A falta de saúde. Então, pessoas que acabaram não só tendo como consequência na pandemia a saúde, mas também a questão econômica, né? Então, as ruas das cidades, elas estão cheias de pessoas em situação de rua, né? E a gente precisa articular e trabalhar política para essa população, né? Que é uma população já invisibilizada. Então, nós, enquanto círculo operário, trazemos, né, essa população para ser visível para o poder público, para que junto a gente construa política, né, que inclua essa população. Tá certo. Senhor Ari, nesse período todo, né, quanto tempo o senhor faz parte do Círculo Leopoldense? Eu faço parte já hoje estaria em 25, uns 35 anos, aproximadamente. Nesse período todo também houve uma transformação, de modo geral, da sociedade, das formas também de viver, né? E o que o senhor observa, né, de trabalho do Círculo que alterou nesses 35 anos aí que o senhor convive? Teve grandes mudanças, né? O Círculo Operário, desde a fundação em 32, passou por várias etapas, né? Num primeiro momento muito pujante, né? Quando se definiam os trabalhos sociais, mas onde não tinha políticas públicas na época da fundação. Então, as políticas públicas foram mais adiante criadas pelo governo a partir dos novos projetos, principalmente depois de Vargas, né, com as leis trabalhistas que antes não existia. E a partir da 1950, 1960, houve algumas crises, né, e principalmente depois da Revolução de 64, o próprio movimento teve crises em função das questões políticas também, né? Foi cerceado em alguns momentos, e o movimento do São Leopoldo, a partir dos anos 90, eles começou a se reconstruir, principalmente numa remodelação das questões financeiras, onde a gente refez vários imóveis que eram deficitários, renegociamos e conseguimos hoje ter um retorno patrimonial a partir dessas negociações que nos dão uma sustentabilidade razoável para que a gente possa tocar o movimento, né? Então, e a partir dos anos 2000, praticamente, houve toda uma reformulação, uma montagem de uma equipe qualificada que faz com que o trabalho hoje seja reconhecido no Brasil todo, né? Isso eu ia perguntar mesmo, Janice, sobre como funciona isso, né? Como é que funciona o financiamento desse trabalho de vocês também, porque ele é um trabalho importante para a sociedade, um trabalho social, mas como funciona isso, né? Como é que funciona no dia a dia essa prática? Como o Ari trouxe, os círculos operários, eles têm origem também na Igreja Católica, né? Então, num tempo onde que se doava bens para a Igreja Católica, e o Círculo Operário ele herdou alguns imóveis assim que ele coloca para alocação, e é onde ele tira parte dos recursos de suas ações, né, direta. Mas o Círculo Operário ele trabalha constantemente com parcerias, né, tanto público quanto privado. A gente sempre está captando recursos através de editais, né? Aonde tem, a gente sempre está colocando projeto. Nós já executamos projetos dentro da Unesco, dentro da Criança Esperança, né? Que já fomos aprovados. Então, a gente está sempre em busca, né, de financiamento por conta das ações que nós trabalhamos, né? Nós temos essa, digamos, não diria uma tranquilidade, mas temos uma receita própria que ela é aquém das condições, né, que seria para dar conta de todas as ações. Então, a gente parte daquele pouco que a gente tem e trabalha muito forte a captação para poder dar conta de todas as atividades. O Círculo Operário hoje, ele tem em torno de 20 trabalhadores, né?
Esses trabalhadores são de diversas qualificações, diversas, né, são multidisciplinar, né? E eles estão distribuídos nesses 3 núcleos que eu falei anteriormente, né? Então, nós temos desde psicólogo, a assistente social, a economista, a jornalista, né? Então, o Círculo Operário também entendeu que fazer ações sociais é uma coisa séria, né? E tem que fazer com muito compromisso e muito bem feito. Então, tem uma equipe extremamente qualificada e a gente preza muito, conselho sempre, né, preza muito para que as pessoas que cheguem no Círculo Operário e ajudem a construir o Círculo Operário, também enquanto trabalhador, não só tenha essa causa como, né, centro, mas que também essas pessoas sejam remuneradas para tal, né, porque também é um trabalho. Então, a gente está sempre em busca de qualificar as ações, de qualificar os salários, de melhorar as condições, né? E os territórios, como eu disse antes, os territórios que a gente atua são territórios onde tem muita vulnerabilidade social, então carece de muitas coisas, e então a gente também faz essa interface com a política pública, né? Nós temos um diferencial, assim, que acho que talvez todas as organizações sociais da região aqui, das ONGs e das associações, que nós não utilizamos voluntariado. Só o conselho diretor que é voluntário, mas todos os funcionários são hoje de carteira assinada, legalizados. Profissionalizados. São profissionalizados. Todos que têm qualificação para que o trabalho seja um trabalho contínuo, né? Porque o voluntariado, às vezes, a gente não tem uma sequência. E o profissional contratado, carteira assinada, ele tem e ele consegue interagir com o movimento, né? E o nosso grupo hoje é tão qualificado que o movimento para eles não é só um trabalho, mas é um trabalho que faz parte dele mesmo, né? Ele integra o movimento circulista como uma coisa da prática de vida mesmo, né? Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar esse papo aqui com o pessoal do Círculo Operário Leopoldense. Já, fica com a gente. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta com o programa Sociedade em Ação, aqui pela nossa Vale TV, todas as terças-feiras, às 19h30. E hoje a gente está recebendo um pessoal aqui que veio do Círculo Operário Leopoldense. A gente está falando com a Janice e com o Ari. Nós falamos no primeiro bloco um pouco sobre a história do Círculo e já conhecemos melhor também, né, a Janice e o Ari, o que fazem, e deixaram um material bastante bacana para nós também sobre os 90 anos aqui, né? E quem pode, a gente vai falar depois também aqui aonde encontra eles, em rede social e tudo mais, para poder conhecer um pouco melhor sobre o trabalho do Círculo Operário Leopoldense. Mas a gente estava falando no primeiro bloco, e eu acho que é importante a gente dizer e entrar um pouco mais a fundo também sobre os diversos trabalhos, né? E a gente não teria nem tempo para falar todos os trabalhos que são feitos, né, pelo Círculo Operário Leopoldense aí ao longo desses 90 anos de trajetória, né? Todo o serviço prestado pela comunidade que já teve, mas hoje em dia, né, a gente teve aí pandemia, a gente teve enchente, a gente teve uma série de
questões sociais e questões humanitárias também, e o foco grande que se tem aqui, até pelo material de divulgação que vocês entregaram, que é direitos humanos, né? E a gente vê que, infelizmente, hoje em dia, no ambiente que a gente tem de polarização política, cada vez mais a gente tem afastado, né, os direitos humanos da vida das pessoas, uma coisa que é tão importante para todos, né, respeitar. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais, a gente pode começar pela Janice aí, sobre os projetos que são desenvolvidos nesse sentido, né, Janice? Então, sim. Acho que falar hoje de política é falar de polarização, né? E falar de direitos humanos hoje também já coloca as pessoas para um lado dessa polarização, que é uma forma pejorativa de como as pessoas entendem os direitos humanos. Afinal, né? Somos todos humanos, né? E somos todos detentores de direitos. Independente de cor, de credo, de ideologia política. Mas, infelizmente, cotidianamente nós precisamos reafirmar isso, né? Por isso que existe um Centro de Defesa de Direitos Humanos, né? Porque se todos os direitos fossem respeitados, nós não precisaria ter um Centro de Defesa que defendesse os direitos de quem, né, teve seus direitos negligenciados. Então, como a gente disse no primeiro bloco ali, o Círculo Operário é um centro de promoção e defesa de direitos humanos, né? Ele vem dessa assistência do operariado e hoje ele é um centro de defesa que abarca a defesa de todos os direitos. Nós sempre dizemos que, em especial, o direito de criança, adolescente e população em situação de rua pelos limites, né? Mas nós também trabalhamos com o direito socioambiental, né? Que daí trabalhamos nas nossas atividades, com o direito, né? Que é a justiça de gênero, né? Também, que é outra coisa que nós precisamos reafirmar cotidianamente, né? Os direitos das mulheres. E dentro do direito da criança e do adolescente, a gente trabalha com um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é nos dois núcleos que a gente atua em duas regiões, ali na oeste e na leste, né? Nesses núcleos, a gente trabalha com esse serviço de fortalecimento de vínculos, a gente trabalha com a criança, com o adolescente, com suas famílias e com a comunidade ao qual ele está inserido, né? Porque não tem como tu trabalhar uma criança, um adolescente sem trabalhar a realidade que ele está inserido, né? Não tem como tu levar ele para dentro de um lugar, trabalhar ele e devolver ele para uma realidade, né, que não se altera. Então a gente já está há alguns anos trabalhando nessas duas comunidades com esse serviço, onde muita gente já passou, né, pelo Círculo Operário, muita gente mesmo dentro nesses 90 anos, né? Muita gente já passou por lá. A gente procura sempre dizer que a proposta nossa é possibilidades, né? É quando a gente conversa, quando a gente faz oficinas, quando a gente faz rodas, encontros com essas crianças, com esses adolescentes, a gente está possibilitando mudança de rotas, né? Então, é isso um pouco que o Círculo Operário procura fazer, de forma muito ainda micro, né? Porque a gente sabe que as coisas são feitas de micro rupturas, né? Tu não rompe um sistema, tu não rompe uma cultura, tu não rompe um sistema produtivo de um país sem ter as micro rupturas. Então, nós trabalhamos com essas micro rupturas, né? Que nesses anos todos, a gente não consegue nem mensurar quantas crianças e adolescentes passaram pelas atividades, pelas oficinas, pelos projetos das pessoas, né? Pelos projetos, né, do Círculo Operário. E quando a gente trabalha, a gente também nós que trabalhamos mais nessa parte mais de gestão, a gente não conhece as caras, né? Muitas pessoas, a gente faz o trabalho e a gente não vê o rosto. Então, também é uma forma da gente construir, né, essa nova sociedade de direitos que a gente defende, independente de que pessoa se é mulher, se é negro, se é gay, se é independente, mas enquanto direito humano, né? Então, ali a gente tem feito esse trabalho e a gente tem sido bem exitoso, assim, né? Pelas histórias no pós ali, pessoas que a gente encontra depois, adolescentes, crianças. Então, ele é muito satisfatório, né? Tu colocar o Ari, que está há mais de 35 anos, boa parte da sua vida em prol de uma causa, né? Que contribui
para que pessoas sejam detentores de direitos. E aí, Ari, me conta um pouco mais, assim, como é que é fazer parte desse conselho, essa doação que vocês têm também, porque é uma doação pessoal, né? É um compromisso antes de tudo, né? Mas eu acredito também que seja uma forma de se realizar, né? Ver as pessoas tendo uma transformação de vida, né? Eu acho que isso é a parte mais legal do trabalho, né, Ari? Com certeza, Márcio. A gente não só faz o bem para as outras pessoas, mas o bem é para a gente também, porque quando tu vê alguém que está satisfeito, que está bem, principalmente hoje o trabalho que a gente tem ali, nas unidades que a gente tem, nos nossos programas, o próprio direito à alimentação, o direito a receber mais informações, o direito a escolher uma profissão, poder ter alguma coisa que ele, né, sair daquele dia a dia dele, da vila, onde às vezes a pobreza é muito, não dá oportunidade, e ser reconhecido mais adiante, eu fui aluno de vocês, eu melhorei de vida em função do trabalho que vocês fizeram. É muito gratificante, Márcio, é muito gratificante. A gente se realiza. A nossa doação não tem preço, não tem valor financeiro, porque é uma satisfação que a gente leva para o resto da vida, né? Então, esse trabalho que a gente faz realmente ele é assim, imensurável em termos de valor econômico. Sabe que eu percebo, e conversando também com outros entrevistados ao longo do tempo aqui na Vale, a gente tem percebido assim, uma ausência de pertencimento das pessoas, de senso comunitário, né, ao longo do tempo. As pessoas estão cada vez mais individualistas, né, e mais preocupadas consigo mesmo, mais restritas até por uma condição de trabalho, enfim, mas essa participação da comunidade de um modo geral, né, da sociedade de um modo geral, para ajudar o próximo e fazer uma sociedade melhor, ela é fundamental, né? E hoje tá muito difícil a gente conseguir, principalmente associados para a própria entidade, mesmo que ela esteja bem, como ela se encontra hoje. Em todos os setores, inclusive clubes sociais reclamam. Exatamente, em todos. Né? O pessoal quer ficar em casa. O que nós temos hoje, por exemplo, no nosso conselho diretor, temos um jovem de 40 anos. Os outros diretores do conselho de diretores somos já todos com idade relativamente, né, vividos. Mas existe, faz parte, a gente procura ali, não, mas eu não posso, e o individualismo, e um pouco de egoísmo também, né, e o não entender o que tu poder ajudar uma pessoa, duas pessoas, um grupo de pessoas, e se criou hoje uma mentalidade muito individualista e que as pessoas não se dispõem mais a dar um pouco do seu tempo para melhorar, enfim, a nossa sociedade. Nós precisamos disso. Não tem como hoje, dentro daquilo que está a nossa realidade econômica e principalmente política, alguém não se doar ou não se fazer alguma coisa para melhorar essa situação. A gente tá todo mundo, o que se percebe, né, na sociedade, todo mundo envolto em suas questões assim pessoais, individuais, né, que precisa ter grandes catástrofes para que se mostre um pouco da solidariedade, né? Então a gente se surpreende, né, quando vem uma enchente e devasta um estado. E tu percebe que as pessoas ali, no meio daquela tragédia toda, elas entendem que não se tem como viver sozinho e nem se entende que não se tem como superar nada sozinho, né? De que tu precisa desse movimento, tu precisa desse apoio que o Rio Grande do Sul, né, vivenciou em 2024, que precisou do movimento não só nacional, mas fora do Brasil, para que entendesse que pessoas pudessem ser auxiliadas. Então, às vezes, a gente esquece disso, né?
A gente já viveu momentos onde foi mais pulsante essa questão do coletivo, do movimentar coletivamente, mas também a estrutura social, as redes, né, a internet, ela torna as pessoas cada vez mais individuais, né? O celular torna individual. Tu chega num lugar, tu senta com o teu celularzinho e ali tu entra no mundo, menos naquele lugar onde você está. É verdade. Né? Então tu acaba reforçando esse individual, né? Filhos dentro de quartos, famílias dentro de celulares. Então é um movimento que se tem e que trabalha muito, até nas relações de trabalho também, né? Muito individual. E organizações como o Círculo Operário, né? Que são muitas, não só em São Leopoldo, mas em vários outros municípios, estados, trabalham em prol de um coletivo, né? Ainda acredita que sozinho não tem como fazer, mas que tu, se junto, né, unificar, tu consegue mudar realidades. Então, acho que é um pouco isso. Quando a Ari diz, às vezes a gente cansa, mas daí a gente descansa e volta de novo, né? Porque a gente acredita que é possível, né? A gente acredita que tem espaço para que todo mundo tenha direito. A gente acredita que tem espaço onde todo mundo possa comer todos os dias, né? Então, tem isso. Agora, como é que nós vamos garantir só quando a gente conseguir se dar as mãos? É verdade. Como a gente estava falando no começo do programa, o programa ele é rápido, né? Mas a gente vai convidar também vocês, né, para virem outras vezes, falar dos programas também que vocês estão fazendo, das atividades que o Círculo Operário está fazendo. Mas eu não posso deixar também de encerrar o programa sem que vocês divulguem também aí aonde encontrar o Círculo Operário, quem quer conhecer o Círculo Operário, né? E essa história tão bonita de 90 anos. Olha, nós hoje nos localizamos no nosso centro administrativo, na Rua 1º de Março, na frente do Shopping São Leopoldo, né? Temos ali toda aquela área do shopping era do Círculo Operário, né? Que foi renegociado, mas ainda temos uma parte ali na 1º de Março 1776. Quem quiser nos dar a alegria da sua visita, é só bater ali que a gente... Isso nas redes sociais também, Facebook, Círculo Operário, no Instagram também, né? Fica fácil de encontrar. Fica fácil de encontrar. Tá bem, muito obrigado mais uma vez pela presença, né? E nós ficamos por aqui. Na próxima terça, 19h30, aqui na nossa Vale TV, nos vemos novamente com o programa Sociedade de Ação. Um abraço e boa noite a todos.